Oi pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal, meninas e meninos que estão sempre passando por aqui, ou você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu trouxer aqui para vocês, tá? Comenta aqui também, aqui embaixo nos comentários, sobre qual assunto você gostaria de ver aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu vim falar de um assunto que eu tava passeando aqui pelas redes sociais, achei um assunto bem bacana para compartilhar com vocês. A gente sabe que diariamente a gente recebe vários tipos de comunicação, né, de diversos segmentos, diversos assuntos, temas, mas eu encontrei um aqui que eu achei muito pertinente, até porque compartilhar com vocês, até porque tem tudo a ver também com o assunto do canal, né, um dos assuntos, que especificamente esse é sobre cuidados com os nossos filhos, tá? A educação. Maternar é muito bom, gestar, né, é muito bom, a partir da gestação, os 9 meses, depois que eles nascem é uma delícia, quando eles estão pequenos ainda é muito bom também, a gente curte bastante, brinca bastante, mas a gente não pode esquecer da parte séria do ser mãe e da paternidade também, que é como educar os nossos filhos, sabe? Que sempre foi muito desafiador educar os filhos para que eles cresçam com a cabeça mais voltada para as coisas do bem, para que ajam de uma forma responsável, respeitosa, né, para com o próximo, mas para que estejam também cada vez mais atentos aos perigos que existem no mundo. A gente não sabe qual vai ser a escolha dos nossos filhos que ainda são pequenos. Então, por isso que eu achei muito importante trazer essa reflexão para vocês pais que estão aí buscando alguns conteúdos sobre educação, como discorrer, como desenvolver seus filhos para um futuro mais tranquilo para vocês e para eles também. Que eles estejam prontos para o que vier na vida deles. Então, o assunto desse conteúdo falava sobre como falar o que conversar com o seu filho diariamente quando ele chega do colégio, quando ele chega da escola, né, ou mesmo da escolinha, quando é nas fases iniciais aí, mas quando o seu filho já se comunica bem com você, consegue conversar, enfim. Então, lá tinham algumas perguntas chaves que nós podemos utilizar nesse diálogo com os nossos filhos, que eu achei super bacana, tá? Então eu vou colocar aqui pra vocês e a gente vai comentando enquanto isso, tá bom? Então vamos lá. A primeira sugestão de pergunta é: o que te fez sorrir hoje, né? Então quando o filho chegar, lógico que a gente não vai falar de uma forma robótica essas perguntas, mas assim, são perguntas chaves que a gente consegue encaixar aí no dia a dia, né? Não precisamos fazer todas de uma vez, sentar e fazer um questionário, uma entrevista ali com o nosso filho. Mas a gente pode, no dia a dia, encaixando essas perguntas. Eu acho que é um exercício válido para que a gente coloque em prática, né? Porque só vai fazer bem. Inclusive, não é só cabível para as crianças, eu acredito que até para nós adultos, né? Se nós fizermos esses exercícios, de repente com o nosso marido, nossa mãe, nossa família aí, com quem estiver na sua casa, né, no seu dia a dia, vai ser bem enriquecedor também para vocês, né? Saindo um pouco do contexto da escola, claro, né? A gente tem que adequar aí, por exemplo, se for alguém adulto, né, no contexto de trabalho, de uma atividade aí que foi feita fora de casa, enfim. Mas voltando aqui. Então, o que te fez sorrir hoje, filho, né? Conta pra mamãe como que foi na escola, né? O que te fez sorrir hoje lá na escola? O que te fez dar muita risada? E eu achei bem legal perguntar. Acho muito difícil quem faça essas perguntas assim, que eu vou falar aqui as próximas, né? Com uma certa constância. E eu acho super interessante que a gente consiga fazer quanto mais vezes possível, para entender como está sendo o desenvolvimento também do nosso filho lá, dentro de um contexto geral, e não somente através de notas, né, de boletim, enfim. A outra pergunta: você foi bom com alguém hoje na escola? Ou alguém foi bom com você na escola? Né? Como que foi isso? O que aconteceu de legal? Né? Para você entender na cabeça do seu filho o que é bom, o que é ser bom.
E aí, a partir da resposta que ele te trouxer, você vai trocando uma ideia com ele, você vai, né, comentando, ah, legal, isso aí é bom mesmo. Que aí você pode até ampliar um pouco mais, né, a reflexão nesse sentido. O que mais você acha que seria uma coisa boa para se fazer na escola, né? Se de repente o filho citar só algo relacionado aos amiguinhos, o que seria bom que você fizesse com a professora ou com a pessoa que limpa a escola, né? Eu achei bem legal também, tá? Essa pergunta. Próxima. Todos os amiguinhos tinham companhia para brincar na hora do recreio? Eu acho legal isso porque a partir da resposta do seu filho, dependendo da idade, tá, gente? Lógico. A partir da resposta dele, você vai conseguir entender se há algum amiguinho ali que está sem companhia ou se é ele mesmo que está excluído. Às vezes ele não quer falar, né? Não quer levar isso pra vocês. Ele fala que tava tudo bem, né? Brinquei e tudo mais. Cita ali um nome de um amiguinho ou outro, mas na verdade, às vezes não é o que realmente está acontecendo na prática. E aí você trazendo o seu filho ou filha para reflexão, mesmo que seja um amiguinho que tá meio excluído, você tem que entender como que a gente pode ajudar. Ou, às vezes, o filho vai responder, o João, mãe, o João ele não tem amigo, porque ele é muito chato, sabe? E aí, a partir daí, você vai entender qual a forma que seu filho tá tratando também esse amiguinho, né? E qual a visão dele? Por que ele acha o João chato? Às vezes é porque o João fala muito da aula, ou às vezes é porque o João conversa muito sobre o pai ou a mãe, não sei, né? Ou às vezes porque o João não gosta de conversar, ou às vezes porque o João gosta muito de correr. E aí é interessante você, a partir da resposta do seu filho, trazer ele para uma reflexão. Mas será, né, se fosse nesse contexto, digamos, será mesmo que o João é chato? Por isso, filho, você tem que entender, filho, que cada um tem sua individualidade. Cada um gosta de fazer um tipo de atividade diferente, né? E gosta de conversar sobre uma coisa diferente, e isso é normal. Então, né, brinca um pouquinho com o João, né? Enfim, é uma das hipóteses aí que pode ocorrer nessa pergunta. Outra pergunta. Qual foi o livro que a professora leu na aula? Ou qual foi o assunto da aula hoje? Ou o que você aprendeu hoje na aula, né? O que a professora falou de legal, né? Eu acho bem interessante também pra gente entender se a criança tá prestando atenção, se ela tá brincando demais na aula, ou se ela tá com alguma dificuldade de aprendizado, né? Dentro dessa pergunta você pode perguntar, e aí? Ela falou sobre isso, você entendeu? O que você achou? Né? Se a criança falar, não achei legal, legal! E aí a gente vai sentindo isso do nosso filho, né? Se realmente está sendo produtivo, se não, se a gente tem que atuar ali. O papel de desenvolvimento da criança, do adolescente, não é somente do professor, a gente sabe disso. Não preciso nem ser do segmento da educação para saber disso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte em casa, e essa é uma das mais importantes. Outra pergunta, alguém chorou na escola hoje? Quem? O que aconteceu, né? Eu acho interessante a gente perguntar isso para entender que situação que tem ocorrido ali na escola, por que às vezes uma determinada pessoa que sempre chora muito, ou às vezes o nosso filho chora muito, a gente tem que entender o que está acontecendo ali, para conseguir também ajudar com muita conversa em casa, né? Outra pergunta, você fez algo diferente hoje na escola? Criativo? Se o filho ainda não souber o que é criativo, o que foi mais legal que você fez hoje na escola, né? Uma pergunta aí bem ampla, que faz o seu filho parar para pensar o que foi bem legal no dia dele, né? E se não foi nada legal, ele vai te falar também, e você vai conseguir ajudar de uma forma melhor. Por isso que a gente tem que perguntar, nem todo filho vai chegar contando tudo, né? Então eu acho que essas perguntas-chave sempre vão ajudar bastante. Próxima pergunta. Do que os seus amiguinhos estão gostando de brincar no recreio? Tá? Essa pergunta é muito interessante também, porque a gente tem que entender sobre que tipo de brincadeira que o nosso filho está fazendo no recreio, né? A gente sabe que tem ali os monitores e tudo mais, mas a gente sabe que eles não estão do lado da criança, estão ouvindo o assunto que eles estão falando, né? Enfim,
o tipo de brincadeira mesmo que eles estão fazendo. Então eu acho bem interessante a gente ouvir isso do nosso filho. Às vezes ele vai falar que a brincadeira era um pouquinho diferente, para tentar deixar mais bonito aos nossos ouvidos, mas nós pais conseguimos ter esse feeling, porque afinal de contas são nossos filhos, a gente sabe, né, quando de fato tem algo ali um pouquinho subentendido, e a gente com muito diálogo consegue chegar numa conclusão do que de fato está sendo aplicado nas brincadeiras deles, né? Se é algo saudável, se a gente precisa intervir, falar com a diretora, a coordenadora, ou até mesmo só com os nossos filhos, né? Ensinar sempre, bater na mesma tecla até que a criança ou o adolescente perceba que realmente é hora de mudar, que é legal brincar de uma outra coisa, se for o caso, lógico, né? Tá? Então eu achei bem bacana essa pergunta também. Qual foi a melhor coisa que aconteceu no seu dia? É uma pergunta bem bacana também pra gente entender o que ele acha que é muito legal na escola, o que ele acha mais legal na escola. Pra gente entender se realmente a gente tem que trabalhar alguma coisa aí pra mudar o foco um pouquinho do nosso filho. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, fiquem comigo, que em breve eu trago mais conteúdo pra vocês, tá bom? Um beijo e até breve.